Olá, seja muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, especial porque vamos falar sobre as medidas adotadas pelo município de Londrina para tentar minimizar o impacto do coronavírus. Programa especial porque vamos conversar com o prefeito da cidade, Marcelo Brinatti. Prefeito, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Não, eu que agradeço o convite. O prefeito que é médico e que na semana passada emitiu um decreto, determinando aí medidas restritivas na cidade, inclusive com fechamento do comércio. No final dessa última semana, houve alguma mobilização de gente favorável à reabertura, pelo menos do comércio, com buzinaço na cidade. O decreto do prefeito vale até o dia 6 de abril e eu começo perguntando, prefeito, mediante já essas manifestações de gente favorável à reabertura do comércio, como já aconteceu também em outras cidades, o decreto segue mantido até o dia 6, nesse sentido também de fechamento do comércio? Quando você tem um problema jurídico, você é processado. Você procura quem? O padre ou o advogado? Quando você tem um problema espiritual, religioso, você procura o advogado ou o padre? Quando você tem uma dor no estômago, você procura quem? O médico. Né? Então, veja, a indicação é absolutamente técnica e baseada na ciência. Nós não vamos nos desvirtuar disso aqui em Londrina. Então é importante que as pessoas saibam, a gente compreende tudo aquilo que se coloca. O nosso maior desejo é exatamente que pudesse reabrir, mas nós vamos priorizar a vida das pessoas. Os países e os locais, as cidades que não fizeram isso, hoje as pessoas não estão conseguindo nem se despedir do seu parente, porque eles são cremados sem nem você ver. O que está acontecendo lá na Itália é uma coisa muito triste. Não tem velório, a pessoa nem vê o pai, a mãe, o tio, a tia que morreu. São 700 pessoas por dia. Agora chegou nos Estados Unidos. Né? Na Itália, para você ter uma ideia, e para as pessoas que estão nos assistindo terem uma ideia, no dia 28 de fevereiro, menos de um mês atrás, a Itália tinha 17 mortos. 17 mortos. O Brasil hoje já tem mais de 80. Perdão, deve estar chegando perto de 100, porque essa estatística vão crescendo diariamente. Né? Tinha 17 mortos na Itália. O que eles fizeram lá? Ah, não, é tranquilo. Vamos abrir. Abriram tudo. Bares, restaurantes, eventos, lanchonetes, olha o que deu. Milhares de mortes, uma tragédia. Agora o epicentro está saindo da Itália e indo para os Estados Unidos. Né? O presidente Trump, que era muito arredio a tudo isso, essa semana pediu à nação americana, para a América, para ficar em casa. Fique em casa. Né? E o que o governo lá está fazendo? Está dando um cheque de $1.200, que é aproximadamente R$8 mil aqui no Brasil, para que a pessoa possa comer e enfrentar a crise, e vai ajudar os empresários também. Então, por que dito isso, e observando todos os exemplos que têm acontecido no mundo, por exemplo, a Índia essa semana, a Índia, que é 6 vezes maior do que o Brasil, eles fecharam o país. Isolamento total, né? Isolamento total. A pessoa não pode sair de casa por 3 semanas, né? Na Índia está acontecendo, e no mundo inteiro está acontecendo isso. Será que só nós aqui no Brasil somos diferentes? Nós temos alguma coisa que nós não vamos pegar o vírus? Não. Então nós temos que nos basear na ciência. Nós montamos um grupo em Londrina com os maiores especialistas em saúde pública, em epidemiologia, em pneumologia, em infectologia, médicos dos hospitais, profissionais da área de saúde, e esse grupo está estudando tudo o que está acontecendo no mundo. Tudo. As experiências que deram certo, aquilo que deu errado, para que a gente possa transportar para a nossa cidade e adequar a nossa realidade. Então, veja, feito esse preâmbulo, sendo bem objetivo na sua pergunta, eu fico sensibilizado a todas essas manifestações. Eu entendo as pessoas. Agora, vamos colocar em primeiro lugar a vida das pessoas, porque, como uma moça me disse esses dias, ela falou, puxa, eu fico preocupado, olha, eu posso perder meu emprego, mas ao mesmo tempo, ela me falando, eu posso perder minha vida. E aí? Ou pior, ela falou isso para mim, ou pior, eu posso pegar isso e levar para minha casa.
passar para o meu filho, para o meu pai, para minha mãe. Né? Olha a preocupação da pessoa. É muito cruel tudo isso que está acontecendo no mundo. Por isso que eu peço, e tenho conversado com a classe política do país, que a gente precisa de união, sabe? Precisa ter uma coisa linear, desde a presidência da República, os governos do Estado, os prefeitos, os deputados, os vereadores, todo mundo se unir, ter uma única linha. Nós precisamos agora amparar quem precisa. Muita gente vai ter fome, sabe? A diarista que não está trabalhando, o vendedor de cachorro-quente que vendia hoje para comer amanhã, o motorista de aplicativo que não está trabalhando, eventualmente até o taxista que não está fazendo o movimento dele, né? O pequeno empresário que vai ter problemas seríssimos com a empresa dele, o médio, o grande, enfim, todos, né? Nós precisamos criar políticas públicas exatamente nessa área para amparar quem precisa e amparar o empresariado. Vai vir recessão? Vai vir recessão. Claro que vai vir. Vai vir desemprego? Vai vir. Vai ser a maior crise mundial a hora que passar a pandemia. Vocês não tenham dúvida nenhuma disso. Só que agora nós temos que salvar a vida das pessoas, né? Salvar a vida das pessoas, criar mecanismos de proteção para o empresariado, para o trabalhador, para as pessoas que mais precisam e necessitam, e baseado na ciência nós tomarmos as decisões adequadas e corretas para que a gente proteja a saúde e a vida do cidadão londrinense e da nossa região. E é esse absolutamente o meu foco, né? Então, todo o respeito do mundo quem pensa diferente, mas entre ouvir quem não entende do assunto, ainda que grandes lideranças políticas do país, eu vou ouvir o cientista, eu vou ouvir a ciência, eu vou ouvir os médicos especializados na área. Meu respeito a todos que pensam diferente, mas é isso que eu vou fazer. Quando a pessoa fica doente, ela vai procurar o médico, ela não vai procurar o deputado para sarar da doença dela. É isso que nós estamos fazendo, nós temos uma pandemia, né? É dessa maneira que eu penso. Agora, o senhor falou na questão de uma atuação linear, né? A gente vê esse alinhamento muito claro entre os governadores que mantêm essas medidas restritivas, inclusive o próprio governador Ratinho Júnior, as prefeituras das principais ou das maiores, das grandes e médias cidades, Londrina incluída. Agora, há um movimento contrário, dissonante da presidência da República, né, prefeito? Talvez isso também acabe confundindo as pessoas. Né? Se não, confunde muito. Mas veja, eu entendi o que o presidente Bolsonaro falou. Eu compreendi que ele tem aquele jeitão dele, e ele fala, e acho que talvez ele tenha sido um pouco mal compreendido. Eu quero crer isso, né? Nós temos que proteger realmente o emprego, o pequeno, o médio empresário, enfim. Só que nós temos que salvar a vida das pessoas. A vida é o bem maior, né? Sem a vida, não tem emprego. Sem a vida, não tem comércio, não tem nada. Eu fico pensando até na frieza de alguns. Eu vejo, por exemplo, aquele empresário, Roberto Justus, para ele é muito fácil. Se ele quiser, ele pega o jatinho e vai se tratar lá no melhor hospital do mundo. Ou se ele quiser, ele monta uma UTI para ele dentro da casa dele, né? E contrata um médico 24 horas para ficar do lado dele, cuidando dele e da família. Aí a hora que ele mostra o papel é porque vai morrer só tantas pessoas, milhares de pessoas é só. Ah, porque morre tanto de outra coisa. Tá bom. E se sair do papel e for alguém da família dele? Alguém da nossa família? Pai, mãe, tio, filho, porque está morrendo jovem também. Pois é outra falácia, sobrinho, né? Dizer que só os idosos são... Se for alguém da nossa família, aí deixa de ser papel. Deixa de ser papel, deixa de ser estatística para passar a realidade do dia a dia. Uma vida, quanto que vale uma vida? Não tem como a gente dimensionar. Então, veja, todas as nossas medidas, o foco é nesse sentido. É claro que estamos tomando, enquanto prefeitura, medidas no sentido de resguardar quem precisa, os mais necessitados, pessoas em situação de vulnerabilidade social, e precisamos criar, em conjunto com as forças políticas nacionais, com a presidência da República, os governadores, uma política de apoio e amparo ao empresariado para minimizar os efeitos da crise que vão vir, que a crise vai vir. O mundo vai passar talvez por uma das maiores crises, não é o Brasil, é o mundo, né? Enfim, então a gente tem que criar essa proteção. E quando o presidente falou, eu entendi o que ele quis dizer.
E ele tem razão. A grande, de proteger o emprego, de proteger a economia, ele tem a razão dele, porque ele está pensando lá na frente o que vai acontecer, né? Mas o que nós temos que ter em mente é que o maior desafio é exatamente achar o equilíbrio. O equilíbrio que nós estamos protegendo a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, de forma gradativa, retornando às atividades do dia a dia da vida normal. Então, veja, nós fizemos um decreto em Londrina, estamos até o dia 6, até domingo que vem, né? Estamos acompanhando para e passo tudo o que está acontecendo, e essa reavaliação ela será feita dia a dia, semana a semana. Antes do dia 6, não existe a menor possibilidade de retornar. A partir do dia 6 vai depender da avaliação dos profissionais especializados na área médica, e voltando, nós teremos que criar mecanismos de voltar com segurança e de forma gradual, né? Como álcool gel, distanciamento, medidas de prevenção, tudo aquilo que for necessário. E já vou adiantar aqui, a epidemia não acaba agora, ela está começando. Ela está começando. Então, medidas como essa que foram tomadas agora, que os epidemiologistas colocam, que precisa pelo menos 14 dias para dar uma achatada na curva, elas podem ser e muito provavelmente serão necessárias em algum outro momento da evolução da epidemia. Então, as pessoas, por isso que eu digo que nós temos que nos preparar. Enquanto sociedade, vai ser duro, muito duro, passar por esse momento, né? Agora a gente tem que estar unido e todos juntos buscando um apoiar o outro, um momento de solidariedade e amor, os entes governamentais criarem mecanismos de proteção às pessoas em vulnerabilidade social, dar o que comer para quem tem fome, né? E também ajudar o setor empresarial, porque é muito difícil. Imagina, você tem a tua empresa, você fecha ali 30 dias, como é que você vai viver? Você tem a conta de água, você tem a conta de luz, você tem o salário do funcionário. Então temos que buscar essa solução. E essa solução parte necessariamente da presidência da República. Também do Congresso, né? Com medidas. Do Congresso. E a gente percebe que eles estão muito preocupados e buscando um caminho para essa solução, tanto o presidente quanto o Congresso. Então eu creio que isso vai vir na sequência. Agora, Londrina teve alguns já casos confirmados, mas há uma preocupação aqui do município, né, prefeito? Porque a gente não está conseguindo, quer dizer, o município não está conseguindo diagnosticar os casos com precisão. Vamos lá, vamos ser bem objetivo. Isso não é aqui em Londrina, é no Brasil. Hoje, nós temos mais de 500 casos suspeitos, porque aqui em Londrina. Porque os critérios hoje do Ministério da Saúde é que quem ficou resfriado, quem ficou gripado, já é um caso suspeito de coronavírus. Só que está circulando um monte de vírus, tal da influenza, da gripe A, da gripe, enfim, todas as gripes estão circulando os vírus. Então, não necessariamente você ficou gripado que você tenha coronavírus. Como é que você vai saber se você tem ou não? Testando. Fazendo teste. Só que o problema é que o governo não mandou os testes para os municípios fazerem, né? Então a gente está aguardando a informação que o governo federal estaria adquirindo 23 milhões de testes rápidos, o que vai facilitar para que a gente teste todas as pessoas. Ah, mas Marcelo, para que testar? Simples, você está gripado, eu testei você, opa, é coronavírus. O que eu faço com você? Isolo. É isso que é o isolamento vertical. Agora, isolamento vertical sem teste, não tem como fazer. Isolamento, vamos colocar os idosos só? Não, tem que ter teste para testar. Isolamento vertical é o país lá de primeiro mundo, a Coreia fez isso. O Japão fez isso, só que eles testavam todo mundo. Todo mundo, opa, isso aqui é coronavírus. Põe ele lá em isolamento, sozinho, sem ninguém chegar perto dele. Aqui não. Aqui a pessoa pode ficar 2 semanas com o coronavírus, sem saber que tem e passando para todo mundo. Então, não dá, são realidades diferentes. Por isso que eu falo, gente, quando você tem problema de saúde, você vai procurar o médico. Quando você tem problema de processo judicial, você vai procurar o advogado. Não adianta querer ouvir. É que hoje a rede social, com o perdão da palavra e com todo respeito, ela deu vazão
Para todo mundo que acha Todo mundo é especialista. que entende, eu não estou criticando, mas o cara acha que entende, não é assim que funciona. Nós estamos trabalhando de maneira absolutamente séria, né? O mundo inteiro está fazendo isso. O mundo, não é Londrina. Não é Londrina, é o mundo, para preservar a vida, que é o nosso bem maior. Então, veja, hora que tiver os testes, é um bom momento para a gente avaliar. Agora, a gente não pode relaxar. Claro que também não pode ficar fechado 3, 4 meses. Não dá para fazer isso. Ninguém aguentaria. Isso criaria inúmeros outros problemas. A pessoa entraria em depressão, perigaria até se suicidar, enfim, tudo. Inclusive, nós estamos dando apoio psicológico. Criamos um 0800 4.140. 0800 4.140. 0800 4.140. Já está funcionando esse serviço? Já está funcionando. A pessoa liga e fala, eu preciso de apoio psicológico, aí ele dá os dados, tal, vai entrar em contato com ela uma psicóloga para explicar, para orientar, para falar, enfim. Bom, vamos lá. Então, veja, está na moda o tal do isolamento vertical. O que é isso? Colocar os idosos em quarentena, né, para proteger eles, que eles são as pessoas mais sensíveis, né, e deixar todo mundo trabalhar para que todo mundo pegue, né? Aí, ou seja, quem morrer, morreu. É isso que eles querem, né? Não é assim que funciona. Até porque nos Estados Unidos a faixa etária que tem sido contaminada é de 30 a 40 anos, quer dizer, não é só idoso, né? Parece que é só uma doença que só comete idoso. Não, e pega todo mundo. E assim, como é que você vai saber que não vai ser você ou a pessoa que vai agravar o caso? Então, nós temos que ter muita calma nessa hora, muita tranquilidade nessa hora, tomar as decisões corretas. Eu li uma reportagem hoje, o prefeito de Milão pedindo perdão à população, porque ele lançou uma campanha lá, Milão não pode parar, vamos abrir tudo. 4.400 mortos. Você imagina 4.400 mortos numa cidade do tamanho de Londrina. Todo mundo ia perder um parente. Um amigo, um conhecido, um familiar. Então, veja, assim, a gente tem que tomar as decisões corretas. E a gente está trabalhando nesse sentido, né, com muita responsabilidade, colocando a vida em primeiro lugar, mas não nos afastando da preocupação daquelas pessoas que precisam, né? É aquilo que eu falei, nós temos que dar o que comer a quem tem fome. Nós precisamos apoiar o empresariado. E por isso que eu tenho feito apelos à classe política, principalmente de Brasília, não é? No sentido de que tem que criar emergencialmente políticas públicas de apoio e de proteção ao empresariado, para proteger o emprego, para proteger o pequeno empresário, porque isso vai minimizar o tamanho da crise que vai vir depois. Em São Paulo, que é o epicentro da crise aqui no país, né, o estado com o maior número de casos, o governador de São Paulo pedindo para o governo federal acelerar o envio de respiradores. É uma preocupação também nos municípios fora do estado de São Paulo? Em todos os lugares, né, nós estamos fazendo uma avaliação. Ainda ontem tivemos uma reunião que acabou por volta das 9 horas, depois eu fiz até uma prestação de contas para o pessoal saber o que estava acontecendo em rede social, né, no meu Facebook. Nós vamos avaliar agora mais uma semana, ver como é que está sendo a evolução do quadro, para avaliar e ter a noção exata se vamos precisar ou não de um hospital de campanha, e aí nós temos que nos antecipar. Então, por isso nós precisamos de todos esses dados, para que com tranquilidade a gente saiba se nós estamos nos preparando para a guerra, absolutamente para a guerra. Estamos contratando 500 profissionais da área de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, 6 UBS atenderão e já estão atendendo exclusivamente casos respiratórios. Fizemos o hospital de campanha, o centro de triagem na UPA Sabará, só casos respiratórios. O HU é a retaguarda para o atendimento do coronavírus, com apoio de todos os hospitais, de toda a saúde de Londrina, seja pública ou privada. Quero aqui agradecer Santa Casa, Evangélico, Hospital do Coração, todo mundo se colocando à disposição para que, se, por exemplo, você quebrou a perna e você está no HU, você vai mudar de hospital. Você vai para Santa Casa, você vai para o Evangélico, eles vão cuidar de você lá e o HU vai ficar cuidando das pessoas com coronavírus, né? Hoje, o atendimento, por exemplo, para fazer a triagem na UPA do Sabará, né, já está sendo feito isso. Então, veja, ficou gripado. Está gripado, fica em casa. Fica em casa, líquido, se alimentar bem e dormir. Opa, estou meio cansado, comecei a ter febre. Vai nas UBSs.
Quais são as UBSs? Na região central do Parque Alvorada, região sul... Parque Alvorada ali perto da região do Contur, Shopping Contur. Perdão, falei errado. Minto, perdão. Na região central, Parque Guanabara. Parque Guanabara. Na região sul, Parque Ouro Branco. Na região leste, Vila Ricardo. Na região oeste, Jardim Bandeirantes. E na região norte, que é maior em termos de população, o posto de saúde do Chefe Newton e o pronto atendimento do Maria Cecília, né? Então veja, esses estarão atendendo os quadros respiratórios. Ah, mas pera lá, então, mas aí piorou um pouco ainda, eu estava só com febre, uma canseira, fui no posto, mas piorou, hein? Estou com falta de ar, estou com dor no peito, a febre não passa, passou de 2 dias sem abaixar, aí vai na UPA Sabará. Mas o melhor é o seguinte, tá com dúvida, pega o telefone e para o Disque Coronavírus que nós criamos, que é o 0800 400 1234. 0800 400 1234. 1234. Liga, lá vai ter os médicos, os enfermeiros que vão dar exata orientação. E nunca vai no hospital direto, nunca. Se possível, não vai direto também, nem na UPA, nem no posto de saúde. Dá uma ligadinha, se tiver com dúvida, eles vão te orientar. Já fizemos mais de quase 2.000 atendimentos até agora, dando a orientação para as pessoas, porque o que está acontecendo? Vai sobrepor um monte de infecção respiratória de outros vírus, e a pessoa fica com medo. Poxa, será que isso aqui é o tal do coronavírus? Com razão a pessoa fica com medo. Então, tire a dúvida e procure o serviço que for o mais adequado para o quadro que ela tem. Agora, esse decreto também, né, prefeito, já vale para as obras, o senhor, né, decretou a suspensão de obras privadas e públicas aqui na cidade, até também, inicialmente até o dia 6? Tudo até o dia 6, né? É claro que isso tudo será reavaliado. Sim, nas obras públicas, algumas obras que são essenciais e que têm uma diminuição do risco, porque são feitas em locais abertos, porque tem obra que eventualmente está gerando risco de mobilidade. Qual é o risco do cara cair lá dentro? Ou algumas obras relacionadas à saúde que não gerem o risco para os trabalhadores. Essas estão continuando num ritmo menor, enfim, com todas as proteções necessárias. Mas vale tudo até o domingo. Os epidemiologistas estão avaliando para e passo, e a ideia é que, se houver segurança, a partir do domingo a gente comece a retornar gradativamente com várias medidas de prevenção. E eu vou dizer, já falei no começo, vou falar, essa epidemia não é de um dia, ela nem começou aqui em Londrina. Ela está mal no comecinho, vai atingir seu pico nos próximos dias, nos próximos meses, né? E talvez medidas como essa sejam necessárias serem realizadas novamente para a gente achatar novamente a curva de infecção das pessoas. Bom, em relação às obras que estão sendo realizadas aqui públicas, a principal, que ainda falta ser concluída, é a da rotatória lá da Leste-Oeste, o viaduto da Leste-Oeste, né? Viaduto. Essa obra, prefeito, que já sofreu vários atrasos, ela está já dentro do prazo? Mas você sabe que ela não sofreu nenhum atraso ainda? Você vai fazer, pô, Marcelo está louco em falar isso. Não estou não, você vai entender. Você vai entender. O prazo dela era 15 meses de construção e começou em final de outubro, começo de novembro. Então, 2018. 15 meses daria agora. É que assim, em algumas etapas da obra, então, por exemplo, eles atrasaram um pouquinho aqui, mas na outra etapa eles adiantaram. E aí eu tenho que fazer uma ressalva, que é importante a gente fazer isso, né? Que ali a obra, quando os engenheiros previram a obra, eles previram fechar o cruzamento e deixar o pessoal trabalhando. E aí houve todo um movimento na cidade que não poderia fechar porque ia matar o comércio ali na região. O que foi feito? Aí teve que fazer com o canteiro aberto, né? Então isso é claro que aumenta um pouco o tempo de execução. Agora, eu não estou preocupado com isso não, viu? Para ser bem franco, aquilo que eu falei agora, a prioridade absoluta é salvar a vida das pessoas, né? O viaduto está quase terminando a obra, se tiver que ficar parado ali por 10 dias, uma semana, não vai matar ninguém. Não vai matar ninguém. O que a gente tem que pensar na vida dos cidadãos e cidadãs londrinenses, é isso que a gente colocou em
em primeiro lugar. Ao empresário e empresária, eu compreendo perfeitamente, absolutamente, mas pensem que vocês estão protegendo a vida de vocês mesmos e dos seus familiares. E a gente tem que encontrar um caminho, né? Encontrar um caminho para que a gente volte de forma segura, protegendo a vida das pessoas. E é importante que haja a participação do governo, porque em relação ao empresariado é só o governo que vai ter as condições de adotar medidas para ajudar o pequeno, médio, micro empresário do país todo que está sofrendo tanto. Eu estava vendo a reportagem ontem que na Califórnia aumentou agora, nessa semana, em uma semana, 1 milhão de desempregados. Na Califórnia, 1 milhão de desempregados. Diz que bateu o recorde nos Estados Unidos do pedido de seguro-desemprego. Foi a semana da história dos Estados Unidos com maior número de solicitações de seguro-desemprego. Na história dos Estados Unidos, a semana com maior solicitação tinha sido 700 mil numa semana. Nessa semana foram quase 4 milhões de... Por quê? É uma crise que vai abater o mundo inteiro, né? Então a gente tem que procurar minimizar esse impacto também para que no futuro, né, a gente tenha, no futuro, eu digo próximo ainda, a hora que acabar essa pandemia, a gente tenha preservação do máximo possível de empregos, das empresas, enfim, vai sofrer, todo mundo vai sofrer, mas nós temos que preservar a vida para que a gente todos juntos possamos reconstruir o país e o mundo. Bom, agora lembrando também que isso, lógico, essa discussão vinha sendo travada logo que a pandemia se concretizou. É um ano eleitoral, né? O senhor está no último ano do seu mandato, é um potencial candidato à reeleição. Já há uma corrente defendendo o adiamento das eleições marcadas para outubro, prefeito. O que o senhor pensa disso? Eu não tenho nem, eu falei até para a equipe, eu não tenho nem, sabe, eu vejo alguns pré-candidatos a prefeito falando de política, pelo amor de Deus, viu? O mundo está vivendo o pior momento da era contemporânea, eu não quero nem pensar em política. Estamos trabalhando focado absoluto na solução, enfim, em amenizar todo esse problema aqui na nossa cidade e procurar salvar o máximo de vidas que a gente conseguir aqui em Londrina, porque nós não somos imunes a isso. Sabe, vai chegar, já chegou, e, enfim, e é um problema de saúde muito grave, muito sério, que vai atingir muitas pessoas no Brasil todo. O que a gente espera é que aqui, e a gente está trabalhando para que a gente consiga amenizar isso. A gente está se preparando para um cenário de guerra, né? Mas para o pior cenário possível nós estamos se preparando. Mas estamos trabalhando muito para que a gente consiga amenizar e que não seja preciso utilizar todo esse arsenal que a gente está montando. Que Deus nos abençoe. Tá certo. Bom, e para a gente finalizar, prefeito, apesar do coronavírus dominar toda a preocupação, mas a gente sabe que também tem os problemas pontuais e as expectativas da prefeitura, por exemplo, em relação a sanar a Previdência Municipal, né, o rombo, quer dizer, são problemas que vão vir quando acabar a pandemia, mas que estão aí. Rapaz, isso é isso que eu fico pensando, a cidade está tudo redondinho, bonitinho, nós arrumamos tudo, tá tudo, a cidade mais equilibrada do país, tudo bonitinho, né? Aí vem uma coisa, como você pode imaginar, né? Quando que você poderia imaginar que vem uma coisa dessa? Parece coisa de filme de ficção agora, mas ficção, os problemas virão, né? Claro que virão, claro, e nós vamos estar trabalhando, e estamos trabalhando, já temos inclusive a equipe econômica toda, tá? Nós temos vários grupos aqui na prefeitura, então o grupo trabalhando pela questão da saúde, na comunicação, no apoio a quem mais precisa, na assistência social, aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, e o grupo econômico também, que está analisando todos os cenários e vamos implementar diversas ações e medidas no sentido de amparar a Prefeitura de Londrina. Mas por que amparar a Prefeitura, Marcelo? Por um simples motivo. Nós temos que, hora que sair disso, continuar prestando adequadamente os serviços da Prefeitura. Saúde, educação, a escola, a assistência social, enfim, a cidade continuar andando. Muita prefeitura, não pensa que vai ser um empresário só não, muita prefeitura e estado no Brasil vão quebrar, vão quebrar. Então a gente tem que se proteger, por isso que eu falo que a gente precisa da união, não é brigar, precisa estar o presidente da República junto com todos os governadores, ainda que existam divergências, e é até importante que
que essas divergências existam, se todo mundo pensasse igual, o que seria do mundo, né? Então, todo mundo junto, trabalhando por um único objetivo, que é salvar a vida do cidadão brasileiro, paranaense, londrinense, e também preservar o nosso país. Tá certo. Prefeito, obrigado pela sua participação e, eu que agradeço. Como disse o prefeito Marcelo Bellinati, depois desse decreto, da vigência do decreto 6 de abril, a Prefeitura vai analisar caso a caso se há a situação de... E, gente, fique em casa. Fique em casa. Não é o Marcelo Bellinati que está falando. Pesquisa em veículos de comunicação sérios, Folha de Londrina, os órgãos de comunicação não acreditam em fake news. Pesquisa para você ver o que o mundo está fazendo. O mundo inteiro. Da Ásia à Europa, passando pela América do Norte, Oceania, África, o mundo inteiro está fazendo. Isso porque se observou que era a única maneira de você minimizar esse grave problema da epidemia, da pandemia do coronavírus. Tá certo. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.